A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e no vídeo de hoje eu vou trazer esse livro para a gente estar dando uma olhadinha nele por dentro. O Reino Vindouro, né, publicado pela editora Chamada da Meia-Noite, de Andrew Olds. Né? O que é o reino e por que ele ainda não está presente? Né? É uma ala da escatologia que vai falar sobre o reino teocrático, né, de Cristo, e ele vai trazer aqui conceitos sobre as alianças, né, que Deus fez no decorrer da história e os motivos de por que nós não estamos vivendo ainda no reino, né, no reino. Muitas pessoas defendem, principalmente aí os amilenistas, né, e também aqueles da teologia do já e o ainda não, vivendo no reino teocrático, né, de Cristo ou de Deus aqui na Terra. Então, esse livro ele vai tratar e abordar sobre essas questões, tá bom? Então, lendo aqui, a gente vai ter uma ideia. Ele tem um total de 556 páginas, é uma folha amarelada. A letra é muito boa para leitura, tá? O papel é bom também. Não é um papel ruim não, gostei bastante, tá? Bem legal. Aqui vai falar um pouquinho sobre o autor, aí os irmãos podem pausar o vídeo, né? Estarem lendo, tá? Vou dar um zoom aqui, e aí os irmãos conseguem estar lendo melhor, certo? É um livro bem extenso, ele é brochura, ele não é capa dura, mas eu prefiro assim, principalmente quando a gente manuseia muito ou usa para pesquisas. Tá certo? Então, é bom, é muito bacana esse livro aqui, a logomarca aqui, né, a capa, né, esse logo aqui da capa aqui, achei muito legal. Infelizmente a gente não tem muito tempo e não dá para ficar prolongando muito o vídeo, porque senão o pessoal acaba não assistindo, tá? Vídeos muito longos, as pessoas têm preguiça de ver o vídeo, então a gente vai dar uma resumida aqui. Aqui são teólogos, né, fazendo as suas considerações e elogios sobre o livro, né? É um livro muito bom, a letra muito confortável, tá bom? Ele é uma letra média, tem margem aqui do lado para fazer anotações. Gosto bastante disso, né? Porque eu faço muitas anotações. O índice dele é um índice muito detalhado, tá? Que é a folha catalográfica, né? Ele é muito detalhado, tem 1, 2, 3, 4, praticamente aí 5 páginas, tá? Então, para vocês verem que é realmente muito grande esse material aqui. Então, ele vem aqui no prefácio, né? Aí, prólogo, depois aqui a parte 1, pensamentos preliminares, confusão evangélica. Ele vai falar sobre os ensinamentos e a forma de pregar, né? Sobre a questão do reino, prévia, uma distinção importante. Aí ele vem aqui 2, início de Gênesis e o reino, cargo de administrador, teocrático, objetivo da história, aliança abraâmica e subalianças relacionadas. E aí ele vai tratar sobre o assunto. Eu vou dar o zoom, eu vou trazer aqui, eu vou ler aonde ele se refere e os subtópicos, os irmãos pausem o vídeo e leiam por vocês, tá? Então aqui é 3, a aliança abraâmica e subalianças relacionadas. E aqui vem falando sobre a aliança abraâmica, né? E as suas relações e o que vai ser tratado nessa parte 3. Parte 4, aliança mosaica, tá? Senão fica muito grande aqui se eu for ler um a um. Aí os irmãos pausem o vídeo caso haja interesse, tá? A revelação no Sinai e por aí vai. Fim da teocracia. Aí vem aqui, ó, do reino davídico ao cativeiro babilônico e o tempo dos gentios. Profecias antevêm o reino, né? Profecias que vão falar, né, sobre o reino futuro. Então ele vai trazer várias relações aqui, os irmãos podem pausar o vídeo. Reino eterno, governo direto de Cristo,
e o reino terreno, e Davi milenar, né? O templo milenar e por aí vai. Aí aqui, ó, 7. Oferecimento do reino ao Israel do primeiro século. O que aconteceu? Rejeição da oferta do reino. Aqui eu fiz algumas anotações, né? Fazendo algumas ligações, né, com MacArthur. 9. Adiamento do reino. E aqui o que ele vai estar comentando e falando. Mistérios do reino. Então ele vai trazer toda essa relação aqui dos mistérios do reino. Igreja no Novo Testamento, a bagunça e a confusão que muitos fazem com a igreja, né? Então aqui ele vai tratar, a igreja não é o reino, a igreja não é Israel. Então ele vai tratar e mostrar os motivos e os textos bíblicos que comprovam isso. Isso é muito importante. Depois ele vem trazer aqui disciplina e restauração de Israel, Israel na diáspora, o retorno de Israel em incredulidade, por aí vai. Vinda do reino, nova oferta do reino ao futuro Israel, ele vai trazer aqui. O reino se une ao estado eterno, o reino e o estado eterno, né? Então, ou seja, há uma ligação, né, do reino e o estado eterno. Aí vem aqui, parte 2. Porque alguns dizem que o reino está presente agora. É o já e o ainda não, né? Ele vai trazer aqui, ó, problemas gerais da teologia do reino agora. Aí ele vai falar sobre isso. Jesus e o reino. Aí, de novo, ele vai estar falando sobre essas questões, né? Eu até sublinhei aqui uma coisa bem interessante. O meu reino não é deste mundo, né? O pessoal usa muito para dizer, principalmente algumas vertentes escatológicas, que o reino não será nessa terra por essa passagem que Jesus falou, né? Então ele vai trabalhar essa questão aqui, por que Cristo disse e fez essa afirmativa, né? Aqui ele vai falar assim, ó, Jesus está atualmente reinando no trono de Davi. Outra coisa que também tem que fazer uma releitura, né, para dizer que Jesus está agora reinando no trono de Davi, mesmo não tendo um único texto bíblico que diga que Jesus está sentado no trono de Davi, né? Então ele vai trazer aqui, ele vai trazer os textos também, né, carreira de Davi, Apocalipse 3:21, Atos de 1 a 3, a presente sessão de Cristo, né? Natureza misteriosa da igreja, natureza parentética da igreja, né? Isso é muito importante as pessoas saberem, conhecerem por que a Bíblia apresenta isso. O desenvolvimento, o desvio e conclusão. Depois ele vem trazer aqui, ó, dispensacionalismo progressivo em Atos 2, né? E aqui ele vai trazer algumas refutações e explicações do porquê o dispensacionalismo progressivo. Na verdade, ele funciona, vamos dizer assim, que anda de mão dada com o aliancismo, né? Mas ele vai trazer aqui uma explicação sobre as passagens, né, onde eles pegam para dizer que Jesus está reinando agora no trono de Davi, e aí ele vai trabalhar os textos e as citações desses textos no Novo Testamento. Salmo 132 e 110 em Atos 2, incoerência com o início de Lucas, emprego de verbos diferentes, natureza apropriada do verbo sentar-se, né? Ele vai trazer aqui. Veja que nós só estamos no índice, né? Já foi 8 minutos. Público judeu de Pedro, né? Semelhança não é igualdade, por aí vai. Joel 2 e Atos 2. Pontos de vista diferentes, ponto de vista analógico. E conclusão. O reino em Atos e em Paulo. E aí ele vai trabalhar esses conceitos e aonde está falando sobre isso, né? 1 Tessalonicenses 2, 12, 1 Coríntios 4, 20, 1 Coríntios 15, do 23 ao 28, Romanos 14, 1 Timóteo 6, 15, Colossenses 1, 13, Colossenses 4, 11. O reino, cartas gerais e Apocalipse, né, que são os textos muito famosos, né, que eles utilizam para dizer que o reino já está em atividade, né? É o já e o ainda não.
Então ele vai trazer aqui várias questões e explicações dos textos. Já estamos recebendo o reino, Hebreus 12, 28, sacerdócio real, 1 Pedro 2, 9, reino e sacerdotes, Apocalipse 1, 6, companheiro do reino, Apocalipse 1, 9, Jesus tem a chave de Davi, Apocalipse 3, 7, Jesus já venceu, Apocalipse 5, 5, o contexto de Apocalipse 2 e 3. Depois ele vai trazer aqui argumentos diversos do reino agora, né? Suposto silêncio no Novo Testamento, argumento do silêncio, foco no Novo Testamento. E aí continua aqui, tá? Tudo isso vocês podem ver mais no detalhe, pausando o vídeo e lendo os subtópicos, tá certo? Terceira parte, que diferença faz a crença que temos sobre o reino? Então ele vai trazer o porquê, que diferença que faz, qual é a importância disso. E aqui ele vai falar, né? Alteração do caráter e chamada da igreja. Alertas de Larkin, acho que é isso. Carismania e a teologia do reino agora. Anti-israelismo e a teologia do reino agora. Aí tem aqui o subtópico, vocês podem estar... aqui, ó, dispensacionalismo progressivo, ele vai falar também sobre o dispensacionalismo progressivo. Salvação do senhorio e a teologia do reino agora. E aqui nós já estamos finalizando o índice, né? E aí, conclusão, né? Bibliografia, obras citadas, obras eletrônicas citadas, aí vem aqui o índice remissivo, etc. E acaba com 553 páginas. Como vocês podem ver, é muito assunto, é muita coisa sobre o reino, mas ele realmente vai defender e trazer aqui muitas questões boas, tá bom? Que às vezes passa desapercebido pelos nossos olhares, tá certo? Mas ele fez aqui um trabalho muito caprichoso sobre este assunto, tá certo? Então vale a pena, é uma distinção importante, né? Ele vai trazer aqui, vou dar os zooms em algumas passagens, aí os irmãos podem pausar o vídeo e estar lendo, é muito importante isso, certo? Os irmãos lerem até para os irmãos saberem se os irmãos gostam ou não, né? Da forma que o autor aborda e trata os textos, não é verdade? Isso é muito importante e isso joga muita luz no nosso entendimento, verdade? Já estamos finalizando aqui, entra a aliança abraâmica, né? E aqui ele vai dar a continuidade dos textos, né? E a explicação. Então isso é muito importante. Então tudo isso é importante, 144 mil, tudo isso aqui é importante para que a gente possa aí estar entendendo melhor todas estas questões, né, que permeiam aí. O reino não é comida e nem bebida, olha, né? Para a gente poder entender melhor essa questão do reino milenar, o reino de Cristo, né? E isso vai trazer aí para a gente explicações muito bacanas, né? Para o nosso entendimento, certo? Então esse aqui é o reino vindouro, como eu disse, muita coisa ele trata e aborda aqui dentro, vale a pena porque é uma ala onde muito pouco é trabalhado, e que merece a nossa atenção, ok? Deus abençoe a vida dos irmãos. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreva. Um abraço e até o próximo vídeo.